Você imagina a cara do sujeito quando chegou lá, sentou na mesa e viu Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo do outro lado. Aliás, eu vou falar aqui. Vocês tentaram, do establishment, mandar um emissário para ter conversas dentro da Casa Branca pelas nossas costas. Sabe o que aconteceu? Eu vou contar para vocês. O cara marcou a reunião, uma pessoa que nos conhecia, tentou ir pelas nossas costas. Nos ligaram, avisaram e nos convidaram para a reunião. Você imagina a cara do sujeito quando chegou lá, sentou na mesa e viu Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo do outro lado. A cara do sujeito. Não sabia o que fazer, falou, a Casa Branca virou e falou assim: muito obrigado por ter vindo, a gente quer continuar a reunião com o Eduardo e com o Paulo. O sujeito foi escoltado para fora. Nós não estaríamos fazendo o que estamos fazendo, não teríamos chegado onde chegamos se não houvesse muita confiança. Então não adianta, tentar convencer o Bolsonaro a fazer um acordo caracu, porque não é ele que está no comando, e 2, não adianta tentar depositar a esperança no Tarcísio, e 3, não adianta depositar as esperanças nessas caravanas inúteis. Quando vocês perceberem isso, vocês vão perceber qual é o único caminho possível. Aí nós estaremos na solução. Quando a possibilidade do acordo passa e você começa a prestar atenção que, para qualquer acordo, a condição necessária, embora não suficiente, é a anistia ampla, geral e restrita. E, obviamente, alguns empresários já começaram a perceber isso. Por isso, está havendo um movimento de inúmeros empresários grandes vindo conversar comigo e com Eduardo Bolsonaro. Agora, eu não vou dizer o nome deles, saiu no jornal, mas você que me escuta e quer entrar em contato conosco, saiba que eu jamais irei expô-los. Mas há empresários vindo na nossa direção. E o que nós temos dito a ele, e nós temos tentado ajudar de todas as formas, é que eles precisam entender que o único caminho para a pacificação do Brasil passa, e não se resolverá somente com ela, mas passa pela anistia ampla, geral e restrita. E que vocês devem pressionar os seus contratados dos escritórios de advocacia dos ministros para que eles permitam que o Congresso aprove uma anistia. A anistia é boa para todo mundo. A anistia, inclusive, permite ao Supremo que saia de cara limpa. Enquanto isso, eu estaria desesperado. Aliás, eu vou dizer o seguinte para vocês. Eu ficaria totalmente apavorado, porque não somente o governo Lula vai dobrar a aposta, porque eles entendem que é benéfico a eles, o Lula entende que está sendo beneficiado, então ele tem todos os incentivos para aumentar, para tacar lenha na fogueira, mas também o Alexandre também vai dobrar a aposta, porque ele precisa mostrar que é ele quem manda no chão da questão. E a gente já vai falar sobre porque já fez sobre isso. Enquanto eles dobram apostas, você, meu querido empresário, de empresa gigantesca, você vai se ferrar de verde e amarelo. E nós, eu devo dizer, nós trabalhamos para sanções individuais ainda, não para agora, mas para agosto. E quando eu digo assim, não é o presidente Bolsonaro que está no comando, quem está no comando também não é o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo. Quem está no comando é o presidente Trump. E dentro dessas posturas do Lula e do Alexandre, eu, por exemplo, deixa eu dizer uma coisa séria para vocês. Diante da postura do Lula, incentivado a tacar lenha na fogueira, e do Alexandre, com seu ego megalomaníaco de dobrar a aposta, se eu atuasse no mercado financeiro, eu estaria simplesmente apavorado com a possibilidade de sanções dos Estados Unidos ao sistema financeiro subsequentes a essas dobradas de aposta. E eu estou avisando, porque ninguém ouviu quando eu falei que ia dar merda, eu estou avisando e depois não venham querer botar na nossa conta. Depois não venham querer botar na nossa conta. Avisei o que ia acontecer até agora, ninguém acreditou. Estou avisando vocês do mercado financeiro. Esqueçam essas consultorias bostas que vocês contratam, os caras não têm a menor ideia de nada. Um zilhão de avisos e foi um monte de gente pego de surpresa. Não vai de nada. Prestem atenção, tenham medo.
Tenham medo, o medo é necessário. Há possibilidade, sim, de sanções ao mercado financeiro brasileiro, como há em outros países. Basta olhar o que os Estados Unidos fizeram aos outros países. As sanções ao país e ao sistema financeiro são parte do arsenal, e o Trump não tem nenhum medo de usá-la. Se alguém acha que o Trump não vai fazer isso, acorda para a vida. Aliás, Bruno, faz aqui para gente um corte para os shorts com esse pedaço que eu acabei de fazer agora, tá? Faz um corte para a gente, para o short, para a gente. Isso aí precisa circular para o mercado financeiro entender. É um aviso, inclusive, para o Brasil, para as pessoas se prepararem para essa possibilidade. A mesma sinalização tem vindo do senador americano Lindsey Graham. O Lindsey Graham diz à CBS que o Brasil pode sofrer uma sobretaxa de 500% nas suas exportações para os Estados Unidos. Nesse caso, em razão da cooperação do Brasil com a Rússia, tanto comercialmente quanto em setores estratégicos. E você acha que o Lula vai tirar o pé do acelerador? Veja, por exemplo, o que diz o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que afirmou que o Brasil está preparando uma resposta que vai além do âmbito tarifário, sendo então um conjunto de medidas contra os Estados Unidos. Eu até espero que não sejam tarifárias, porque eu já falei aqui que se o Brasil adotar a reciprocidade tarifária com os Estados Unidos, o Brasil vai ter que baixar as tarifas sobre os produtos americanos. Ora, faz as contas. Com a tarifa Moraes, a tarifa média dos americanos de exportações brasileiras, hoje é 3%. Com a tarifa Moraes, vão ser 53%, então. A tarifa média adotada pelo Brasil em relação às exportações americanas é de 60% a 100%. Então, o Lula teria que baixar a tarifa entre 7% a 47%. Mas, como eles dizem que não vai ser tarifária apenas a resposta, e eu volto a dizer, interessa ao governo Lula e ao PT inflamar a situação. Então, a gente está num estado de loucura. É uma situação que, obviamente, vai ficar muito ruim, pelo menos até que os adultos, você, do dono do dinheiro, dono do capital, é hora dos adultos voltarem ao comando. Vocês fizeram bosta. Pensem quem são os grandes interessados nesse circo. E todo mundo sai beneficiado com a anistia. Eu acho que até o PT sai beneficiado com a anistia. Porque o PT é louco para que o Bolsonaro possa disputar a eleição, ou que o Eduardo seja o candidato. Então, até eu acho, minha opinião, é que o PT quer anistia. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria. Não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.